Olá, irmãos, a paz do Senhor. Ó, eu fiz uma pequena cirurgia, vou estar falando assim um pouquinho enrolado para vocês, tá bom? Mas acho que vai dar certo. Bom, eu queria compartilhar com vocês hoje, gente, a respeito dessa corrida que né, que Deus nos propôs a correr. E é engraçado que eu tive já dois sonhos muito especiais com relação a essa questão da nossa busca por restauração se assemelhar a uma corrida. E a vida, na verdade, é feita dessas corridas, né? A que nós estamos nos propondo no momento é essa. E os dois sonhos que eu tive, gente, foram assim. Vou resumir os dois, tá bom? Para não ficar muito extenso aqui o áudio. O primeiro deles foi assim. Eu começava o sonho já correndo. E eu passava por várias situações corriqueiras da minha vida, trabalho, encontro com os amigos, um monte de situações e, e eu sempre correndo, era engraçado. E essas situações eu via amigos, eu via pessoas e o que era mais engraçado é que sempre tinha alguém correndo do meu lado. E essa pessoa, ela se transformava em um amigo, depois se transformava em outro amigo. E sempre tinha alguém no meu lado. Só que na última cena do sonho, eu corria sozinho. Aí até eu chegava, no final desse sonho, eu chegava num corredor, como se fosse aqueles corredores de entrar em avião, né? Quem já viajou de avião. É um corredor assim bem estreito e bem grande, bem claro. E esse corredor do lado direito eram muitas pessoas, assim, eram incontáveis, eram muitas pessoas, como se fosse o final da corrida. E elas aplaudiam enquanto eu passava, né? Como se eu tivesse chegado no final. E no final estavam os meus pais e meu filho e um ser que eu não lembro o que era, mas era um ser todo de branco. Só do lado esquerdo tinha só esse ser. Não dava para entender se era homem, se era mulher, era como se fosse um anjo, sei, porque ele era mais alto do que as pessoas. E ele era todo de branco. E no final dessa corrida, né, eu ia andando, as pessoas aplaudiam. Quando eu cruzava dos meus pais, do meu filho e desse anjo, eu dobrava à esquerda e ficava tudo branco. E esse sonho foi muito, muito especial para mim. Eu nem vou explicar muito ele, porque eu quero que vocês entendam aí o recado, né, que Deus me deu, sem eu precisar dizer. Se foi do Senhor, ele vai falar com vocês também. E o segundo ele era um pouco mais tenebroso, era como se eu viesse com o meu filho e a gente estava como se fosse num bueiro e a gente caminhava nessa escuridão, nesse lugar úmido e estranho e que dava medo, né? E até que a gente via um buraco, que esse buraco tinha luz, né? Ou seja, a gente entendia que ele ia dar uma saída. E a gente começava a subir nesse buraco. E a gente subia, era difícil, tinha hora que eu tinha que ajudar ele a subir, ou às vezes ele tinha que me ajudar a subir. Então nós dois íamos sempre juntos, eu e meu filho. Até que a gente chega no topo desse buraco. E quando a gente chega no topo, na verdade, nós estamos como se fosse numa arena, como se a gente tivesse chegado no topo de uma arquibancada de um grande estádio. A gente conseguia ver que estava acontecendo alguma coisa lá embaixo, como se fossem jogos, mas não dava para ver o que estava acontecendo. E era assim, aí no final desse sonho, meu esposo aparecia. E aí, como se ele tivesse vindo logo atrás da gente, assim, o espaço de tempo, inclusive, nem era muito grande depois que a gente chegava. E era isso. Ele chegava no final, aí ele aparecia do buraco, eu me encontrava com ele e dizia assim: me perdoa. E aí depois eu sonhei de novo, só que o sonho era todo igual. No final, ele encontrava comigo e ele dizia assim: espera. E aí eu queria ler com vocês, gente, Hebreus 12, que ele fala sobre isso de forma muito peculiar, sabe? Sobre a nossa corrida. E eu vou ler os versículos e eu vou, entre um capítulo e outro, fazer alguns pequenos comentários, tá bom? Portanto, nós também, posto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos toda a sobrecarga e o pecado que facilmente nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E assim, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é essa questão aqui, ó. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos testemunhas de pessoas que concordam com o que nós estamos, com o que nos foi proposto, né, melhor dizendo, e temos pessoas que não concordam. Então, assim, a gente tem pessoas que nos ajudam e pessoas que nos atrapalham nessa corrida. É como se você imaginasse que você está correndo e tem uma grande arena, como essa que eu citei, né? As pessoas estão olhando para você correndo e muitas estão torcendo contra você, sabe? Estão torcendo às vezes para um outro corredor e assim. E essas pessoas que torcem contra, né? Nós poderíamos ter como todas as pessoas que nos amarram para trás, né? Que nos colocam para baixo, pessoas que nos dão palavras de descorajamento, desencorajamento, né? E assim, o mais engraçado é que a gente pode, para ambas as testemunhas, a gente pode testificar a elas a fidelidade de Deus, porque só quem consegue perseverar nessa questão de restauração são pessoas que elas começam uma caminhada com Deus, porque não adianta, se você não tiver proximidade com o Senhor, você não consegue chegar até o final, porque essas grandes testemunhas e todos os obstáculos que acontecem na corrida, se você não tiver alguém para te auxiliar a pular esses obstáculos, você vai ficar para trás. E agora essa parte, deixemos toda a sobrecarga e o pecado que facilmente nos envolve. O que a gente poderia ter como sobrecarga a um corredor, gente, é como se fosse assim, a primeira coisa que um corredor precisa é perder peso, né, para que ele tenha mais agilidade na corrida. E o que a gente poderia deixar como peso? A gente poderia deixar como peso a falta de perdão. Então, quando você lança fora sua mágoa, e isso é gradativo, tá, gente? Não precisa ser, vou começar a corrida agora, eu tenho que estar desprovido de todos os pesos. Não, você pode ir jogando eles. Então, quando você se desprende da sua mágoa, você vai deixando essa sobrecarga pelo caminho. E o pecado, né, é engraçado, facilmente nos envolve. É engraçado como a gente tem a tendência de cair várias vezes, né? O pecado, para nos dominar e nos pegar de volta, é algo muito simples. Então, identificar essas sobrecargas e esse pecado que facilmente nos envolve é muito importante nessa caminhada. E a gente poderia citar aqui a concupiscência da carne. Gente, a tua carne sempre vai desejar o mal. Sempre, 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 sempre. A concupiscência dos olhos e a soberba, gente, são coisas, egoísmo. Ixi, a gente poderia passar horas listando aqui. E o pecado que mais comumente envolvia os hebreus era a incredulidade. Então, nós vamos sempre ser tendenciosos a duvidar do que Deus tem colocado no nosso coração, tem proposto ao nosso coração. Então, nos dispor de tudo isso, do pecado e da falta de fé, nos é importante para que a gente consiga chegar até o final. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E em 1 Coríntios 9, 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm nas competições, realmente todos correm, mas somente um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. É interessante, né, que assim, é engraçado, uma corrida tem, digamos, 10 pessoas, elas todas estão correndo, todas se prepararam, todas, entre aspas, têm a mesma capacidade. Mas só uma leva no final. Então, todas se propõem a correr, sendo que só uma leva o prêmio. E assim, isso é da gente pensar, gente, porque uma vez uma pessoa me perguntou, várias pessoas me perguntam, Milena, todos os casamentos vão ser restaurados? A minha resposta é não. Quantos casamentos no mundo aí você pode ver que não são restaurados? As pessoas se separam, não se casam, ou se casam de novo e levam a vida. Agora, eu tenho que Deus vai capacitar as pessoas que Ele quer restaurar o casamento. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com moralismo, com legalismo. Ai, vamos fazer um monte de regrinhas que seu casamento será restaurado. Que eu detesto quem faz isso. Tantos passos para a restauração, não existe isso, gente.
Não é matemático, não é toma lá da cá, Deus, eu faço isso, se o Senhor me dá aquilo. Não é isso. Antes de qualquer coisa, gente, o corredor que é chamado para essa corrida, primeiro, ele não sabe se vai ganhar. Igualzinho um corredor qualquer, certo? Mas ele vai correr até o fim, porque ele vai perseverar até o fim. E se meu casamento não for restaurado? Deus vai me sustentar durante todo esse tempo. E aí, muitas pessoas me perguntam também: se eu não sei se meu casamento vai ser restaurado, por que eu vou me colocar nesse negócio de restauração, de luta, de nananã, de deserto? Bom, gente, porque isso daí já vai partir de outro pressuposto. Uma coisa é você buscar a restauração do casamento porque você quer o seu casamento de volta. Isso aqui é unânime no começo para todos, né? Mas o que vai me fazer perseverar é porque eu faço isso em obediência a Deus. Não é porque eu quero, porque vai chegar um momento que você vai continuar perseverando mesmo sem querer. Então, assim, o teu eu vai querer desistir. E Deus te capacita a perseverar. Vai ser uma coisa sobre-humana. Então é isso, gente. O fato da gente amar a Deus nos compele a querer obedecer. Não tem como fazer essa via de forma contrária, entende? Não tem como você obedecer a Deus para esperar o favor de Deus. Porque você ama a Deus, você quer obedecê-lo, independente se ele vai dar aquilo que o nosso coração deseja, independente do futuro, independente de qualquer coisa. Eu sinto no meu coração, assim, o que Deus fala comigo no meu coração é que meu marido vai voltar. Sim, em sussurros no ouvido, em coisas que eu leio na palavra. Então, essa certeza Deus já me deu de várias maneiras. Um dia vocês vão saber como foi, todas essas provas de Deus. E quando eu começo a duvidar, eu começo a me auto-ministrar, me lembrar de que eu preciso esperar. E essa espera é o tempo de Deus. Eu quero que seja 1 ano, já passou 1 ano na minha vida. Eu quero que seja 2 anos, já passou 2 anos na minha vida. Eu não sei, eu não deixo passar dos 3, eu estou bem pertinho, já estou. Quem gosta de perguntar o meu tempo de deserto, eu estou separada há 2 anos e 10 meses. Nesse áudio, né? Então é isso, gente. Eu não sei o tempo, mas eu me propus a esperar. E o que Deus diz em Isaías 49:23 é o que está escrito aí no canal, logo quando vocês abrem. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Eu creio nessa palavra. Então eu vou esperar. E agora voltando para Hebreus 12, gente, no versículo 2, ele responde como que eu consigo perseverar essa corrida. Olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a humilhação, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, a gente pode ter esse referencial de perseverança, de obediência. E ele, pela alegria que lhe estava proposta, né? Qual era a alegria de Jesus para ele? Suportar a cruz, desprezando a humilhação. Qual era essa alegria que lhe estava proposta? A alegria era se tornar o príncipe da salvação, né? O príncipe da vida que ele foi chamado a ser. Ele foi criado para ser. Então, essa era a alegria de Jesus. Era ele, com essa perseverança e obediência, se tornar o Salvador. Ele quis suportar até o fim para dar oportunidade de arrependimento e remissão de pecados para nós. E, em consequência, ele se assentou à direita do trono de Deus. Então, é isso, gente. Cristo é o nosso grande exemplo de perseverança. E para encerrar, vou ler o versículo 3, que diz assim: Considerai, pois, aquele que suportou tal hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que não fiqueis exaustos,
nem vossas almas se debilitem. Fiquem com Deus.